Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e nesse vídeo eu vim falar dos livros aí que eu li nesse final de ano, né? Como já tem um tempo que eu não venho aqui falar das minhas leituras, eu resolvi juntar minhas leituras do final de ano aí, né? Isso inclui novembro e dezembro. Se não me engano, o último vídeo que eu postei foi em finalzinho de outubro. Então as leituras que eu vim falar aqui são do mês de novembro e dezembro. Não foram tantos livros, tá? Mas foram livros muito bons, que eu gostei bastante. E eu achei muito interessante vir compartilhar com vocês essas leituras aí que eu fiz. O primeiro livro que eu me lembro, assim, que eu li, se não me engano, eu acho que foi em novembro, que foi até no clube de leitura que eu participo, que eu sempre falo aqui, é o livro Procure nas Cinzas, do Charles Donlea. Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, mas ele é o mesmo autor da Garota do Lago, tá? E ele tem uma escrita assim muito fluida, uma escrita muito leve, envolvente, né? Ele escreve suspense, então esse livro também, Procure nas Cinzas, é um suspense aí que ele escreveu. Eu não vou me recordar de que ano que é esse livro, mas é um livro que vai contar a história basicamente de um escritor que é muito famoso. Ele acaba aí se envolvendo com uma corretora imobiliária, né? Não sei se é assim que se fala, corretora imobiliária, uma mulher que vende imóveis lá nos Estados Unidos. E essa mulher é casada, esse escritor também ele é casado, eles acabam tendo aí um caso. E isso tudo foi na época lá do ataque da Torre Gêmeas, tá? Então acaba acontecendo esse acidente. Antes do acidente, esse escritor ele é assassinado e essa amante dele ela é acusada, né, do assassinato aí. E no dia do ataque à Torre Gêmeas, essa mulher ela morre, ela sofre um acidente lá também, morre. E 20 anos após, uma jornalista muito famosa, ela começa a ir atrás da história das vítimas do ataque lá das Torres Gêmeas e, por muita coincidência, é encontrado um dente dessa mulher, né, da amante do escritor que morreu. E aí ela começa a investigar o caso a fundo e o livro ele faz se desenvolver nessa investigação que essa jornalista aí, que essa apresentadora de televisão, ela é uma apresentadora de TV, na verdade, muito famosa. Então ela vai começar a fazer essas investigações e ela vai começar a encontrar cada vez mais coisas a respeito dessa mulher, a respeito desse escritor que morreu também. E ao mesmo tempo, na vida dela também, ela tá vivendo algumas coisas ali que vão alimentar a trama ali da história, sabe? Faz parte também. Ela também tá vivendo um drama ali familiar muito interessante, que também vai acabar sendo envolvido ali no meio dessa história toda. Foi um livro que eu li junto com o pessoal do grupo mesmo, acompanhando o cronograma, porque eu estava muito atarefada, eu não consegui ler mais rápido, porque senão eu acho que eu teria lido assim em uma semana ou menos, de tão assim que ele prende a gente, sabe? É um livro muito envolvente, que te prende a atenção, te faz querer saber quem é o assassino, te faz querer entender por que as pessoas fizeram as coisas que elas fizeram. É muito bom. Eu não me lembro, acho que eu nem cheguei a colocar esse livro no Scooby, mas me lembrando da história agora, eu acho que eu daria uma nota 4 para esse livro. Gostei muito, recomendo, tá? Para você que gosta de livro de suspense, recomendo bastante. O segundo livro que eu li, eu acho que eu comecei ele também em novembro, mas eu só terminei ele agora, no comecinho de dezembro, que é o Assim que Começa, né, da Colleen Hoover. Eu amei, gente, o É Assim que Acaba. É muito, assim, necessário. Eu gostei bastante. E eu tô assim, não posso deixar de ler o É Assim que Começa, né? Eu não tô com nenhum livro aqui porque eu li todos no Kindle. Eu também tô aí com algumas metas. Eu vou fazer um vídeo de metas, tá? E se você estiver estranhando que eu estou com a mesma roupa do último vídeo, é porque eu estou gravando no mesmo dia, tá, gente? Eu estou aproveitando o máximo possível do meu tempo para gravar os vídeos e ainda pretendo gravar um vídeo de metas, que eu acho bem legal esse tipo de vídeo.
Mas vamos voltar aqui para o É Assim Que Começa, da Colleen Hoover. Esse livro, diferentemente do É Assim Que Acaba, ele não vai focar tanto, não vai fazer a Lily sofrer tanto, né? É isso que a autora fala no final do livro, que ela não queria que a Lily sofresse tanto quanto no primeiro livro. Mas vai ser um livro assim que não vai fugir muito da realidade, como no primeiro, né? O primeiro livro tem muitas faces aí da realidade mesmo, de muitas mulheres passam realmente por tudo aquilo que a Lily passou. E o segundo livro não é diferente, é bem assim, na minha opinião, bem vida real mesmo ali, o que ela retrata da vida da Lily. Mas, graças a Deus, a Lily não vai sofrer tanto nesse livro. É um livro que também vai contar um pouco ali da história do Atlas, né? Que ficou um pouco em aberto no último, mas é um livro que vai trazer aí familiares dele, vai contar um pouco da infância, um pouco mais, né, explicado da infância do Atlas, um pouco mais da rotina dele, do que ele pensa. Inclusive, esse livro é narrado pela Lily e também pelo Atlas. Vai ser dividido ali esses dois personagens, eles vão narrar as histórias do dia a dia deles lá. E eu achei bastante interessante, eu gostei muito também de conhecer um pouco mais da trajetória e da vida do Atlas, que, né, foi muito importante para a vida da Lily também. E, na minha opinião, esse livro foi maravilhoso, eu gostei bastante do desfecho. Eu acho que o Haley, não sei se é Haley ou se é Riley, né, o marido dela, eu acho que ele ainda poderia, né, não tô dando spoiler, mas eu acho que ele poderia ter melhorado um pouco mais, né, nesse livro. Acho que ele não aprendeu muita coisa não, mas tudo bem, faz parte, muita coisa boa aconteceu nesse livro, eu gostei bastante e eu recomendo muito. Eu tô olhando aqui porque eu anotei, tá, gente, a nota, e eu dei 4,5. Eu acho que eu não dei 5, porque assim, né, na minha cabeça algumas coisinhas poderiam ter sido diferentes, mas ainda assim foi maravilhoso, foi ótimo, eu gostei muito. Se você leu esse livro também, deixa aqui nos comentários, me fala o que você achou. O terceiro livro que eu li, já também no mês de dezembro, foi A Mãe da Mãe e Suas Filhas. É um livro aí da autora Maria José Silveira, né, brasileira, e esse livro ele foi escrito no ano de 2019, ele vai contar basicamente a história aí de uma geração inteira de mulheres, né, que começa no início da colonização aqui do Brasil, com a Índia em Nayá, e vai até os tempos contemporâneos, né, os tempos que a gente vive hoje. E esse livro ele vai passar por várias fases da história do Brasil, o que me chamou muita atenção e eu fiquei assim muito presa na leitura. Por quê? Eu nunca me interessei, né, sendo sincera, nunca me interessei por ler histórias que contem a história do Brasil. Na minha cabeça isso era seria uma leitura chata, enfadonha, que eu não gostaria. Mas eu lendo esse livro me fez querer entender um pouco mais da nossa história, da história do nosso país, também sobre ancestralidade. Isso me despertou uma curiosidade muito grande e eu já estou pesquisando alguns livros aí que eu pretendo ler sobre esse tema, né, que é o tema aí da história do nosso país mesmo. E a narrativa é marcada por acontecimentos tanto reais quanto fictícios, né? Tem muita coisa real e algumas coisinhas que são fictícias mesmo. A gente passa ali para o começo do começo da colonização, da chegada dos portugueses, da chegada dos espanhóis, de vários, né, da chegada dos africanos, que eram os escravos que eram trazidos, os navios negreiros. A gente passa também lá na frente pela ditadura, a gente passa anteriormente por guerras que aconteceu também, até a gente chegar no impeachment da Dilma, que é o momento final ali, mais ou menos, do livro. Então a gente acompanha toda essa trajetória de gerações e tudo num olhar feminino, né? Tudo assim bem voltado para o olhar feminino, né? Que começa lá com a Inayá e vai até a Amanda. E daí as filhas delas vão sucedendo ali, né, a geração. E mostra também a evolução dessas mulheres, do comportamento da mulher na sociedade, como ele era e como ele passou a ser.
No meu ponto de vista, no começo mesmo, antes da colonização, a mulher era uma mulher muito livre, que não sofria por machismo, ela tinha um pouco mais de igualdade, embora sofresse violência doméstica, né? Que nesses tempos também tinha violência doméstica, mas a mulher era um pouco mais livre, era um pouco mais comparada ali com o homem mesmo, e ela trabalhava na fazenda, ela ajudava em casa, além de fazer as tarefas dela como mulher, de cuidar da casa e das crianças, ela também trabalhava lá na roça. Depois da chegada da monarquia, as coisas começaram a mudar, a mulher ficou mais reclusa, a mulher foi mais aquela que cuida de casa, aquela que cuida das crianças mesmo, e o trabalho ficou um pouco de lado até a gente chegar na nossa época, né? A gente chegar nos dias atuais, que mudou algumas coisas, graças a Deus, né? Muita coisa ainda precisa ser mudada, mas muita coisa já mudou. A gente consegue perceber essas mudanças aí através da leitura, que é uma leitura também muito fluida, é uma leitura cativante. A autora, ela conseguiu escrever de uma forma que parece que ela sentou na nossa frente e começou a nos contar a história. Eu simplesmente amei esse livro, a minha nota foi 5 para ele. É um livro que eu recomendo bastante se você tem interesse, até se você não tem interesse de ler sobre a história do Brasil, como eu, era meu caso também, eu não tinha interesse nenhum de ler sobre a história do Brasil, embora eu gostasse de ler alguns livros que se passavam, né, em épocas antigas aqui no Brasil. Eu nunca tive esse interesse, assim, de conhecer a história real, assim, do nosso país, além da escola, né? Porque na escola a gente era obrigado a conhecer a história do país, era um pouco chato. Eu não, pelo menos pra mim, eu achava chato, mas agora eu tô tendo bastante interesse. A partir desse livro aqui me despertou muito interesse em conhecer um pouco mais sobre a história aí do nosso país. E por fim, o último livro que eu li esse ano, né? Quando vocês assistirem esse vídeo já vai ser 2023, né? Um feliz 2023 para todo mundo, feliz ano novo. Mas eu estou gravando esse vídeo ainda dia 28 e eu terminei esse livro ontem, que foi A Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bay. Gente, eu já tenho aí uma autora favorita, né? Eu simplesmente amei O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay. E eu fiquei muito interessada em ler A Pequena Coreografia do Adeus e eu finalmente li. E foi um livro, assim, maravilhoso. Amei, amei, amei. Vai contar a história aí da Júlia, desde a infância também. Me lembrou um pouco O Peso do Pássaro Morto nesse aspecto aí, que começa desde a infância até a vida adulta. Apesar que, assim, não retrata muito a última idade que a Júlia teve no final do livro, mas eu acredito que por volta de uns 25 a 30 anos. Mas a história começa com a Júlia bem assim, criança, se não me engano, com uns 10 anos, até não sei quando. A Júlia é uma menina que cresceu num lar totalmente violento, né? A mãe dela é uma pessoa muito violenta. O pai dela não é retratado, que é uma pessoa violenta, mas eu acredito que talvez a violência dele não chegue a ser física, mas verbal, e também pelas atitudes que ele tem, que ele não sabe demonstrar afeto pela filha, e a Júlia cresce assim, sabe, sem afeto, sem amor ali da família dela, e ela desde novinha ela é cobrada para ela ser uma adulta. Que eu acho que isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, como que a Júlia, ela era cobrada quando ela era criança para ela ser adulta, sabe? Ela não podia brincar como as crianças do bairro dela, ela percebia ali uma falta de afeto, um desafeto que a mãe dela tinha com ela tinha que ter responsabilidades assim, que na idade dela ela não precisava ter, mas a mãe dela falava com ela que ela precisava ter. Ela começou a ter problemas na escola, ela começou a se ver uma menina, se achar feia, a se isolar do mundo, sabe? E foi um livro, gente, que eu acho que a Aline, ela tem um dom, assim, de escrever coisas que muitas pessoas já passaram, né, ou passam ainda,
e nos fazem ver de várias formas ali a vida como ela é para várias pessoas, né? Porque às vezes a gente tem a nossa caixinha ali, a nossa bolha, que a gente não consegue enxergar. Além disso, né? Como que as coisas são para outras pessoas, como que as coisas são fora dessa nossa bolha. E eu gosto muito da escrita da Aline, que ela joga na cara da gente assim, sabe? É a realidade de muitas pessoas. E eu amei esse livro. Eu dei nota 4,5, né? Acho que foi uma nota muito boa também. Eu acho que o livro foi muito curtinho, poderia ter sido um livro maior, mas eu amei e eu gostei do começo ao fim. Eu gostei do desfecho que teve, embora eu acho que ficou um pouco em aberto ali o final. Eu acho que poderia ter tido um pouco mais assim de acontecimento, mas eu amei de toda forma. A escrita da Aline, se você já leu A Pequena Coreografia do Adeus ou O Peso do Pássaro Morto, você sabe que é fantástica, né? Agora eu tenho uma escritora e uma autora favorita. E é isso, gente. Meus livros foram esses. Eu não li muita coisa, né? Como vocês viram. Mas foram livros muito bons, como vocês puderam ver. Foram notas 4 a nota 5 que eu tive aí. E eu pretendo que esse ano de 2023 eu consiga ler livros maravilhosos assim também, muitos livros maravilhosos. E eu não quero me apegar tanto à quantidade, mas sim à qualidade. Tanto que agora eu não tô tendo tempo também de ficar lendo muito, igual eu lia 6 livros, pra mim era muito, né? Porque eu tinha tempo, então eu lia, mas hoje eu vejo que eu não tenho condição de ler isso mais um mês. E pra mim, se eu conseguir ler 2 livros no mês, pra mim tá ótimo, tá perfeito, porque só a gente sabe, né, de tanto que a gente tem aí de afazeres no nosso dia a dia, não tem como a gente deixar algumas coisas de lado pra ler. Mas o importante é ler todos os dias e leitura de qualidade que vai agregar na nossa vida, como foram essas leituras aqui que eu vim trazer para vocês. Recomendo todos que eu li, principalmente A Mãe da Mãe e Suas Filhas, que é um livro que eu achei fantástico. E se vocês tiverem algumas indicações aí de livros de autoras brasileiras ou autores que contam também a história do país, deixa aqui nos comentários para mim. Me conta aqui qual desses livros vocês já leram e até o próximo vídeo. Missing someone